ACH 3017, processos patológicos no envelhecimento 2, Zika e chikungunya. Os objetivos dessa aula são conhecer a distribuição geográfica do Zika e do chikungunya, conhecer as formas de transmissão desses vírus, conhecer os sintomas da infecção por esses vírus, o diagnóstico, a forma de diagnóstico clínico, o tratamento farmacológico e as formas de prevenção. Zika vírus. Informações básicas sobre o Zika vírus. Zika vírus, ou ZIKV, como é usado internacionalmente, é um vírus cujo nome, na língua Luganda, na Uganda, significa super crescido. É uma palavra da Uganda, né? Mas na verdade acho que não está muito relacionado a isso, porque lá na Uganda também existe uma floresta chamada Zika, e nessa floresta foi onde se detectou pela primeira vez o vírus presente em primatas, e depois da infecção em primatas isso veio a infectar humanos. Então daí que vem o nome. Zika é um vírus de RNA de simples fita positiva. O vetor que transmite o Zika vírus é o mosquito Aedes aegypti, que a população desse mosquito é muito grande no Brasil, por causa das medidas inadequadas de eliminação do inseto. Período de incubação de 3 a 12 dias, até o início dos sintomas. A pior coisa que o Zika causa é microcefalia em neonatos, porque o vírus Zika ele atravessa a barreira placentária e infecta as células tronco neurais que vão dar origem aos neurônios, né? As células tronco precursoras, né, de neurônio. Um pouco de história. Então, aqui no eixo horizontal você verá a distribuição de anos, né, a ordem cronológica, e aqui em que lugar que está acontecendo o evento, seja África, Ásia, no Pacífico, ilhas do Pacífico, ou no continente americano. Em 1947, descobriu-se o vírus ZIKV em macacos na Uganda, na floresta Zika. 15 anos depois, aconteceu o primeiro caso de infecção em humanos. Isso na África. Depois o vírus ele migrou, provavelmente por via aérea ou via marítima, e chegou à Malásia em 1966, onde detectou-se pela primeira vez esse vírus em Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite. Em 2007, então agora a gente tem aí uma lacuna de vários anos sem nada. Ocorreu um surto nas ilhas Yap. Aí a gente está falando de Oceania, né? E depois aconteceu uma coisa interessante. Um viajante do Senegal que foi, acho que para o Colorado, né? Então ele era americano, ele saiu do Senegal e foi para Colorado, e descobriu-se que ele estava transmitindo o vírus, né? O vírus ele se aloja nas gônadas masculinas, e muitos homens eles ficam produzindo o vírus ativamente por mais de 160, 180 dias. Em 2013, 2014, teve um surto na Polinésia Francesa, e aí viram que tinha um aglomerado de pessoas que tinham uma síndrome chamada síndrome de Guillain-Barré. Essa síndrome, então, não se sabia se estava associada ao vírus, mas eram sintomas similares, né? Identificou-se pela primeira vez a transmissão fetal do vírus da mãe para o neném, e reproduziu-se os dados obtidos com o paciente que veio do Senegal para o Colorado. Identificou-se a presença de partículas virais no sêmen de doadores assintomáticos, né? No sêmen e no sangue.
E aí, a partir daí, o Zika se espalhou pelas ilhas do Pacífico. Em 2015, enquanto isso, em 2015, ocorreu o surto no Brasil, que foi o surto mais dramático. Então, a detecção ocorreu em março, teve um surto muito grande de casos de microcefalia, que foram relatados em outubro, e isso foi declarado como uma emergência pública internacional em novembro pela OMS. Em 2015 também a infecção ela se espalhou pelas ilhas Cabo Verde, são ilhas onde o pessoal também fala português, então provavelmente pessoas vindas do Brasil foram às ilhas Cabo Verde e disseminaram o vírus lá. Em 2016, o vírus já estava em Singapura, Vietnã e Tailândia, no sudoeste asiático, então já teve surtos lá. E foi para Guiné-Bissau. Em 2016 também estabeleceu-se o link entre Zika vírus e a síndrome de Guillain-Barré. Em 2016, a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde, ela declara que o vírus ele é uma condição de emergência, né, de ameaça à saúde pública a nível internacional, e declara que está ocorrendo uma pandemia no sul da América e na Centro-América. Em geral, que você vai ver é que essas coisas sempre vão acontecer nas regiões dos trópicos, que é onde o inseto ele se desenvolve bem. Mas isso também atingiu pelo menos a parte sul dos Estados Unidos, e nessa época estabeleceu-se a transmissão por via transfusão de sangue. E estabeleceu-se também por experimentos que inclusive tem a contribuição de uma professora da USP Leste, né, a Patrícia Braga, o link que associou entre os defeitos do nascimento e o Zika, né? E ela também fez o primeiro modelo animal disso, né? Permitiu fazer pesquisas mais detalhadas, né? E demonstraram-se a transmissão sexual, né? Como eu disse, o vírus ele fica nas gônadas masculinas e lá ele se reproduz. Em 2016 2017 teve um surto em Angola, também, então ele voltou para a África, né? Então agora você vê que está o caminho assim, né? Da África para o Pacífico, e agora ele está retornando para a África, né? Guiné-Bissau, Angola. E em 2017 a circulação do vírus começou a declinar. Teve um outbreak, um surto na Índia, e então o nível de circulação baixou. Nesse período, aqui mais pandêmico, nós tivéssemos agido muito rápido, teríamos talvez encontrado uma vacina. Agora, embora as vacinas estejam surgindo agora, como você tem poucas pessoas para poder testar, né, poucas pessoas disseminando a doença, é meio difícil de saber com exatidão sua eficácia. Então, em geral, você tem que fazer isso no período pandêmico. Bom, então esse mapa aqui ele vai mostrar para você os surtos de 2007 até 2018, né? Lembra que ele ficou lá desde 47 na África, né? Antes de se espalhar pelo mundo. Mas ele surgiu na África, da África foi para o sudoeste asiático, do sudoeste asiático para as ilhas no Pacífico, das ilhas do Pacífico chegou ao Brasil e infectou a América do Sul, a América Central. E depois, de alguma forma, o vírus ele retornou para a África. Então ele teve uma série de migrações e ao longo disso a molécula do RNA viral foi mudando, né? E em todos esses lugares aí, onde você vê destacado em rosa clara, são áreas endêmicas do Aedes aegypti. E se você confrontar isso com o mapa que mostra para você onde estão os trópicos, essa é a área dos trópicos, né? Entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer. Transmissão. Picada de Aedes aegypti infectado. Então, se o mosquito está infectado e picar, ele transmite. Transmissão sexual tem baixo risco. Depende muito de quanto que a pessoa está produzindo no sêmen. Transfusão sanguínea estabelecido. E durante a gravidez, então tem a transmissão vertical da mãe para o feto.
não há evidência de transmissão por aleitamento materno. Sintomas: dor de cabeça, artralgia, então dor nas articulações, mialgia, dores musculares, conjuntivite, então vou ter dor na conjuntiva, febre de 2 a 7 dias, vômitos, prostração, então a pessoa vai ficar muito mal por causa também da mialgia, da artralgia. Edema das extremidades, então as extremidades elas vão inchar, né? Então edema. E vai ter erupções maculopapulares, que são pequenas pápulas vermelhas que se destacam na pele. Este modelo ele mostra como que é o ciclo viral de vetores da família do Zika. Então ele reconhece o receptor viral, forma o endossomo, sofre o desnudamento, né? Liga aqui, ocorre a fusão, ocorre o desnudamento, o RNA é lido e traduzida a poliproteína viral. Essa poliproteína vai gerar todas as proteínas do capsídeo e também vai gerar proteínas de envelope que são enviadas para a membrana. Depois o vírus ele é montado e brota do Golgi e escapa pela célula, sofre maturação. Então isso é para mostrar para você que o ciclo viral dos vírus, uma vez que você conhece um, você consegue expandir para todos os outros. E isso te dá uma condição melhor de saber o que se pode escolher como alvo para ter toxicidade seletiva com o fármaco. Ainda não tem isso para o Zika, né, mas está em estudo. Existe associação entre Zika e microcefalia? Essa é uma pergunta antiga, já foi respondida, mas eu preciso mostrar a evidência para você para saber como foi. Então o que aconteceu é o seguinte, isso é um trabalho publicado no New England Journal of Medicine. Uma pessoa da Eslovênia, ela acho que passou as férias no Nordeste e depois ela retornou para lá. Quando ela retornou lá, para a terra dela, ela sabia que estava tendo o surto. Ela fez vários ultrassons e determinaram que a criança estava infectada. Então ocorreu um aborto e essa criança foi estudada. E isso daqui é um estudo do corte do tecido cerebral da criança. Então você vê aqui são células, certo? Então eu estou dando um detalhe nessa célula, em particular isso daqui, essa estrutura. E aqui você vê a estrutura da célula com várias bolinhas internas. Essas esferas externas são os vírus. Ó. Isso tudo é partícula viral. Essa é uma, outra, mais outra. Então aqui está cheio de partículas virais. E aqui é uma partícula viral em brotamento a partir da célula. Bom, mas essa imagem apenas diz para mim que a criança estava infectada com algum tipo de vírus nas células neurais. Não quer dizer que é o Zika. Em seguida, eles conseguiram pegar o material genético desse vírus e analisar de onde ele veio. Então, a cepa que infectou essa moça da Eslovênia é essa cepa aqui, KU527068, da Bahia. E com análise filogenética, eu consigo saber a ancestralidade do vírus. Então, significa que todos esses vírus aqui, o de Suriname, o de São Paulo, da Bahia, eles têm um ancestral em comum, que é esse aqui, que ele é parente, né, ele é o ancestral aqui, em comum deles está aqui, né, do vírus da Polinésia Francesa. Então, muito provavelmente, alguém da Polinésia Francesa veio com Zika para o Brasil. E no Brasil, as condições eram favoráveis, porque no Nordeste, como tem muita cisterna e tem muita presença de Aedes, né, que se desenvolve em água parada, foi a oportunidade, né, de picar uma pessoa infectada e disseminar isso. Né. Aí aqui você vê a ancestralidade do Zika, né? Então você vê que tem ancestralidade aqui com o que infectou o Sudeste Asiático no Camboja, a Micronésia, a Malásia, aquele da Malásia lá, 96, e aqui no ancestral em comum ele está associado com aquele de 47 da Uganda. Então aqui você entende que ele saiu da África e quando ele chegou na Polinésia, na Oceania, ele começou a variar bastante. E aí quando chegou aqui no Brasil, como tinha muita gente e não tinha tratamento, o surto acabou produzindo mais variantes. É muito parecido com o que aconteceu com o Covid. Né? Sem a vacina, mais variantes. Aí foi interessante determinar se de fato era só esse Zika e não tinha nenhuma outra coisa. Então eles tinham que excluir várias outras doenças que causam problemas
de microcefalia. Então tem aqui vários: dengue, chikungunya, febre amarela, a febre do oeste do Nilo, que mais aqui? Herpes 1 e 2, rubéola, toxoplasmose, que também causam problemas aí. E aí, o que o pessoal percebeu é que só foi positivo para o ZIKV, que é esse aqui de cima, para todos foram negativos, e mais importante, para citomegalovírus, varicela vírus, né, que é varicela zoster, causa, né, o catapora, né, e também afeta o cérebro. Para rubéola, toxoplasma, que são 4 vírus conhecidos que atacam o cérebro, não deu positivo. Então era uma outra coisa, e a sequência do RNA mostrou que de fato era o Zika. Então aquela partícula lá tinha um RNA do Zika e não tinha de nenhum outro desses agentes patogênicos. Aí se confirmou. Diagnóstico. O diagnóstico é assim, você questiona na época, né, em que estava a pandemia, né, esses diagnósticos já mudou um pouco, mas pode ser aplicado. Você questiona a pessoa sobre as viagens para as áreas de risco, então a gente sabe que entre os trópicos você tem mais possibilidade de risco, e entre as áreas onde o Aedes é endêmico, eu acho que seria mais importante focar aí, né, onde o inseto é prevalente, é mais problemático. Então você tem que ter o mapa disso, o mapa da endemia de Aedes aegypti, e o mapa da pandemia, né, ou pelo menos do que sobrou, restou dessa pandemia do Zika. E aí você faz um RT-PCR para confirmar o RNA viral, e pode-se fazer também testes com anticorpos. Mas há um problema aí, que os anticorpos, o Zika, o chikungunya, a febre amarela, todos esses vírus são muito parecidos, então eu posso acabar com o anticorpo tendo reação cruzada com outras coisas. Isso me dá um falso positivo. Tratamento: descanso, beber líquidos adequados e paracetamol. Então não afeta muito o adulto, ele vai ficar prostrado, mas ele se recupera. Então é um vírus que você limita ele bem e não precisa tomar nada além de algo que diminui a sua temperatura e alivia um pouco os sintomas da dor. Esse tratamento sintomático foi até um pouco, né? Agora a gente tem vacinas em desenvolvimento. Então a prevenção, que é o que é mais barato e foi o que se recomendou durante o período pandêmico. Bom, não há vacina. Na verdade, então a gente tem vários trabalhos de vacina que foram desenvolvidos, alguns muito parecidos com essa vacina da Moderna, da Pfizer, né? Que é uma partícula que contém um pedaço, uma porção do vírus que você injeta e você gera anticorpo contra esse pedaço. Isso foi testado em camundongos e macacos com alta eficácia. Só que isso ainda não está disponível comercialmente. Então essa tecnologia existe, mas não está comercial. E também fica complicado você testar a real eficácia disso, porque a gente já está fora do período pandêmico, né? Então não se sabe exatamente o quanto que isso vai ser eficaz. Bom, mas o que se faz então, né, enquanto isso não está comercialmente disponível, é minimizar a chance da picada pelo mosquito. Em geral, a preferência dele é no meio do dia e no fim da tarde. Vestir roupas claras e leves, claras para poder você visualizar o inseto, né? Então você sabe que ele está aqui, você tenta tirar ele de lá, e que cubram o maior superfície da pele possível, então com manga comprida nos braços. Roupas podem ser tratadas com permetrina. Permetrina é um inibidor de canal de sódio, e assim que o inseto tem contato com isso, ele morre. Permetrina é uma coisa que está presente em remédio para matar piolho. Então eu imagino que deve ter spray disso. Então se você está indo numa área que é fortemente endêmica, você passa isso na roupa. Se o inseto pousar lá e tiver contato com isso ou passar em você, ele morre imediatamente. Repelentes à base de NN-dietilmetatoluamida, que é OFA, Altan. Esses repelentes também eu não confio muito, porque recentemente surgiram Aedes que são tolerantes a isso. Óbvio, né? Você tem uma população imensa de mosquitos e ao acaso surge um que já esses repelentes não têm mais sucesso.
Não se recomenda lâmpada de citronela, vitamina B12, vitamina B11, não funciona contra o Aedes aegypti, funciona contra o Culex, o pernilongo comum. E na época em que isso estava pandêmico, então se dizia que parceiro com Zika que retornou de área de risco deve usar preservativo por 28 dias. É muito mais que isso. Nos homens, a depuração do Zika é mais de 160 dias. Então, se ele pensa em ter filhos, ele não pode se reproduzir por, pelo menos assim, numa margem de segurança, 160, 180 dias. Porque se ele for infectado, ele vai produzir partículas virais no sêmen. Recomendações para mulheres que irão viajar, né? Então, tem que ter muito cuidado com a área de risco, principalmente se está a fim de ter filho ou está grávida, e evitar engravidar quando viajar para a área de risco, né? E por pelo menos 28 dias após o retorno. Então, essa recomendação está ok, não mudou de lá para cá. Se retornar de uma área de risco com sintomas de Zika, evitar engravidar por 28 dias, mas é óbvio que tem que saber se o parceiro está infectado. Se está, então é muito mais que isso, é pelo menos 180 dias, né, como eu disse, que as partículas virais são produzidas nas gônadas masculinas. E uma vez na área de risco, tomar aquelas precauções do slide anterior, as roupas claras, usar permetrina, roupa comprida cobrindo as mangas. E ter noção de que se você ficou prostrado com dor, essas coisas, pode ter sido Zika. Chikungunya. Chikungunya é um vírus que surgiu no sul da Tanzânia, norte de Moçambique. Essa é a região do povo Makonde. Na língua Makonde, chikungunya significa aquilo que entorta, e muito provavelmente está relacionado ao fato de que, como o vírus dá muita artralgia, a pessoa se contorce toda. Então, o nome chikungunya ele reflete o que faz no indivíduo, né? O sintoma. Informações básicas sobre o vírus chikungunya. Então, em notação universal, CHIKV é um vírus de RNA simples fita positivo igual o Zika. O vetor Aedes aegypti. Em alguns outros lugares tem outro, que é o Aedes albopictus. Período de incubação de 5 a 4 dias. Riscos. Bom, existe risco de transmissão materna-fetal, já comprovado. E pode causar meningoencefalite em neonatos. Ele não vai causar microcefalia, mas ele vai causar um tipo de meningite que pode ser que deixe sequelas. Essa é a estrutura genética do chikungunya. Então você vê aqui que esse é o RNA dele. E aí aqui você vê que ele tem várias proteínas, NSP1, NSP2, NSP3, NSP4. NS é de não estrutural. Proteína não estrutural 1, 2, 3 e 4. Elas fazem várias coisas. São, por exemplo, helicase e protease, síntese do RNA e a RNA polimerase e RNA dependente. Aqui você vê 3 genes, né, que vão codificar as glicoproteínas de envelope, né, C, E e E1. As duas glicoproteínas de envelope e a glicoproteína do capsídeo, C. Essa é a estrutura do virion, do chikungunya. E isso é uma microscopia eletrônica que mostra para você como que é a cobertura dele. Aqui você vê essa parte interna onde tem o RNA do vírus. Essas porções aqui são as proteínas do capsídeo. Aqui tem a membrana do envelope e na superfície da membrana você tem essas estruturas aqui, que são as proteínas, né, que a gente chama de glicoproteína spike, né, que são utilizadas para poder invadir o hospedeiro. E aqui você tem elas, né, então a proteína do capsídeo, RNA, né, proteína do capsídeo, E1, E2, que são essas proteínas do envelope, e E3, que são usadas para infectar o hospedeiro. Você vê que é muito parecido com a história do Covid-19, do SARS-CoV-2. Origem, dispersão e distribuição do vírus chikungunya e seus vetores. Esse é um mapa que vai mostrar para você que, a dispersão ela é
tropical, subtropical. É exatamente como a gente vê lá. Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, nessa faixa aí você tem a dispersão, porque é onde o inseto se desenvolve mais. Então tem dois insetos importantes aí, o Aedes aegypti, que está indicado em verde claro, e verde escuro. Então você tem regiões em verde claro e verde escuro, no caso do Brasil verde escuro. E em azul um outro inseto chamado Aedes albopictus, que também transmite. Aqui você tem algumas diferenças. Por exemplo, na África, no oeste africano, você tem em zoótico, né? Então você tem ainda, né, desde 1952, né, quando encontrou isso, alguma coisa que está relacionado à transmissão pelos animais para humanos. Em vermelho, na Ásia, você vê que a transmissão é urbana. Na verdade, são aqueles dois ciclos que você tem um ciclo na selva e um ciclo urbano, que também passou a ocorrer no Brasil. Transmissão. Reservatórios. Então, do período epidêmico, você tem o ser humano como reservatório. Roedores e macacos no período interepidêmico. Então é sempre assim. O vírus ataca o humano. No período em que ele não está causando uma pandemia, ele retorna para o seu hospedeiro na floresta e lá ele fica um bom tempo. Talvez isso é o tempo que é necessário para espontaneamente surgir novas variantes na selva. E aí essas variantes vêm com muito mais força para infectar os humanos, porque não vão ter anticorpos para se defender delas. Ciclo de transmissão. Então tem o silvático, na própria selva, entre os roedores e macacos, e o urbano, de humano para humano. Sintomas: febre alta, muito mais alta que a febre da Zika, dor de cabeça, fotofobia, que é uma coisa que não aparece na Zika, petequias. Petequias, então, são esses pontinhos vermelhos que aparecem na pele. Erupções maculopapulares, que são essas primeiras essas erupçõezinhas no indivíduo. Os de dengue também até parece isso daqui, que são pequenas protuberâncias na pele. Dor severa nas articulações. Então, febre alta, dor severa nas articulações é a característica do chikungunya. E essa dor é muito forte e ela vai acompanhar o indivíduo por muito tempo. Isso é um diagrama em que vai explicar como que o vírus se distribui após sua infecção. Então, isso aqui é a pele, né? Você tem várias camadas de queratinócito. Aqui você tem algumas outras células, fibroblastos, né? E aí o vírus, após a picada do mosquito, ele entrou aqui. Ele consegue invadir os vasos. Dos vasos, ele vai se distribuir pelos tecidos. Então, a primeira coisa que ele pode fazer é infectar os fibroblastos do vaso. E aí ele se replica. Com mais partículas de vírus, ele vai agora, depois de se replicar, disseminar pela corrente sanguínea. E pode chegar ao cérebro. Em particular as células epiteliais e endoteliais dos vasos, né? Isso vai causar aquela dor de cabeça. Ele também pode atingir os linfonodos, então ele vai atingir os tecidos linfóides e infectar macrófagos e células dendríticas, que são suas células de defesa da imunidade inata. Pode infectar também fibroblastos das articulações. E é por isso que vai dar todo aquele problema, porque nessa região aqui ele pode infectar esses fibroblastos das articulações para dar artralgia e também as células satélites fibroblastos musculares para dar aquela dor muscular característica. E pode também infectar as células hepáticas. E isso é um problema, porque o fígado é um órgão muito importante. Patogênese do vírus chikungunya. Isso aqui é uma curva que no eixo Y mostra para você a quantidade, a carga viral, e no X o tempo em dias, ou meses, ou anos. Então o que isso mostra para você? Aqui na seta é o momento da picada e transmissão do mosquito. Então eu tenho um pico muito grande em vermelho,
de produção de partículas virais que some. Então eu erradico, o corpo humano erradica isso, né? Durante esse período, nós produzimos a resposta de interferon que vai diminuir o efeito viral. Então é isso que limita a resposta deles. Um pouco depois, né, então de 2 a 4 dias começa isso daqui. De 3 a 5 dias você começa a produzir os anticorpos e esses anticorpos eliminam o vírus. Então você vê que aqui, esse pico aqui coincide com isso aqui, o momento que ele foi erradicado. E aí fica isso nas células T por um tempo, né? Os anticorpos estão aqui. Mas tem uma coisa interessante aqui. Em azul claro tem a apresentação de sintomas. Então de 2 a 4 dias o indivíduo vai ter muito sintoma, porque ele tem muitos vírus circulando. Então a sintomática dele é alta. Mas depois que você tem a resposta do interferon, você reduz isso. Mas olha isso daqui. Eu tenho uns picos de tempos em tempos na sintomática. Ou seja, o vírus ele vai causar uma condição de artralgia, de artrite, que vai durar de meses a anos. O indivíduo ele vai ter essas dores nas articulações por muito tempo. Então essa condição debilitante causada pelo vírus chikungunya. Diagnóstico. Bom, de onde que veio a pessoa? Será que ela veio de uma região que está com uma epidemia disso? Então você tem que olhar no mapa para saber o que está acontecendo. Se for um indivíduo que vem de outro país, você vê isso. Se for um indivíduo aqui do Brasil, não é necessário, porque você sabe que o Aedes é endêmico, né? Os governos brasileiros não têm se empenhado, e também o seu povo não tem se empenhado para erradicar o mosquito. Se a pessoa tem febre maior que 38 graus e artralgia severa, isso é chikungunya. Fotofobia também. Então isso diferencia ele do vírus da dengue e da zika. E você pode diagnosticar o chikungunya usando anticorpos, né? Você detecta a presença de IgG e IgM, antígenos de chikungunya, usando o método chamado ELISA. É possível também, com amostras de sangue, você isolar o RNA mensageiro e transcrever isso, produzir DNA a partir desse RNA, fazer um PCR e identificar a presença de partículas virais. Mas isso só quando o indivíduo está produzindo muitas partículas, né? Naquele lá de 2 a 4 dias, a partir do 4º, 5º dia é detectável. Esse é um diagrama, uma representação do ciclo viral de chikungunya. Então, assim como todo vírus envelope, ele vai ter uma proteína que reconhece o receptor viral e, após se associar, ele forma um endossomo. Depois o endossomo ele vai fusionar as membranas, o capsídeo desmonta e solta o material genético. Esse material genético é traduzido pelo ribossomo e produz uma poliproteína. Essa poliproteína, aquelas proteínas não estruturais de 1 a 4, vão formar a replicase, que é a enzima que vai multiplicar esse RNA mensageiro, fazer múltiplas cópias dele. Algumas regiões desse RNA vão permitir produzir um RNA menor, que será traduzido e vai produzir uma poliproteína, que tem a proteína do capsídeo, essa poliproteína sofre proteólise, né? E as proteínas do envelope. Então a proteína do capsídeo é utilizada para montar o capsídeo viral, que aí agora eu consigo pôr esse RNA aqui dentro do capsídeo, né? Esse RNA que foi replicado, né, pela replicase. Mas para terminar o vírus, as poliproteínas do envelope elas são processadas, vão para o Golgi. Do Golgi elas se fundem na membrana e depois o vírus ele brota e está pronto para infectar a célula de novo. Existem várias pessoas desenvolvendo fármacos para combater isso. Então, por exemplo, posso ter um fármaco que prejudica a ação da replicase, eu posso ter fármaco que prejudica a montagem do capsídeo ou a autoproteólise dessa poliproteína aqui, né? Tratamento. Bom, não há vacinas. Já houve algumas tentativas, então o exército americano tentou uma vacina lá com um vírus inativado, por formaldeído, por exemplo.
Aí quando você vacina o indivíduo, ela é pouco imunogênica. Então ela não dá muita resposta, pouco IgG. Aí eles criaram um vírus atenuado. Ele não está inativado, ele é vírus, ele tem efeito viral. O nome dessa vacina aí é TSI-GSD 218. Entretanto, os recrutas, né, os militares lá que foram injetados com isso lá nos Estados Unidos, 8% deles tiveram artralgia. Então eu não posso usar essa vacina na população. Então você aplica aí esse 8% para milhões, 200 milhões, por exemplo, é muita gente. Então isso foi descontinuado. Então o que se faz? Terapia antiviral. Então já verificou-se que o IgG de pacientes humanos convalescentes, então o indivíduo que está infectado, ele tenta combater o vírus, a gente viu lá. E ele pelo menos produz interferon. E alguns desses IgGs que são produzidos imuniza camundongo. Isso é uma técnica que também o pessoal usou contra o Covid, né? Pega lá o IgG de pacientes convalescidos para tentar tratar outros. Mas é óbvio que a gente produz pouco, né? Eu não sei de nenhum, por exemplo, experimento bem sucedido, como o Vital Brasil fez com a Covid, né? De injetar esse vírus em cavalo para ter anticorpos, né? Seria uma boa, não sei se tem alguma coisa nesse sentido. Ribavirina. Ribavirina é um análogo de nucleotídeo que é incorporado ao RNA. Então, tomar ribavirina reduz a replicação de chikungunya e talvez seja bom para reduzir, se tomado muito cedo, esses efeitos indesejados da artralgia recorrente. Epigalocatequina 3-galato é o composto ativo do chá verde, o antioxidante. Então, de alguma forma, epigalocatequina 3-galato in vitro inibe a entrada do vírus nas células. Isso não quer dizer que se você tomar chá verde você está protegido de chikungunya. Não. Mas quer dizer que essa molécula pode ser explorada para encontrar esse tratamento que por via oral pode ser tratado, pode ser usado em seres humanos. A prevenção é muito similar do Zika, né? Então, minimizar a chance de picada do mosquito, que pica no meio do dia e no fim da tarde, vestir roupas claras e leves, que cubram a maior superfície possível da pele, e você pode colocar tanto nas roupas quanto na pele permetrina, que vai inibir o canal de sódio lá e mata o inseto. Usar não tão funcionais, mas enfim, OFF, Altan, esses inibidores à base de NN, linha de etilmetatoluamida, DET, em alguns casos funciona, mas se você tiver azar de ter um mosquito que é tolerante, isso não funciona. Nunca usar a vela de citronela, vitamina B12 e vitamina B1, então não adianta você tomar essas pílulas de vitamina e nem usar essa vela, que isso não funciona para esse tipo de mosquito. Resumo. Então, distribuição geográfica. O Zika está na América Central, Sul, Polinésia Francesa. O chikungunya está na América do Norte, Central, Sul, Ásia e Oceania. No fim, acaba batendo porque é aquela coisa entre os trópicos, né? Transmissão. Picada do mosquito Aedes aegypti, sexual, transfusão de sangue, a transmissão do Zika. Enquanto que a de chikungunya é só a picada do mosquito Aedes aegypti. E ele tem dois ciclos, o ciclo silvático e o ciclo urbano. Sintomas: dor de cabeça, artralgia, mialgia, conjuntivite, febre leve, vômitos, prostração, edema das extremidades, erupções maculopapulares. Isso são sintomas do Zika. O chikungunya difere porque eu vou ter uma febre muito alta, que é febre leve, e haverá a dor severa nas articulações, uma artralgia muito forte. O resto é muito parecido, exceto pela fotofobia. Diagnóstico. Ambos podem ser diagnosticados por RT-PCR. Na sintomática de chikungunya, a febre muito mais alta e a artralgia vão ser o que permite fazer o diagnóstico diferencial. Tratamento. Para o Zika é um tratamento sintomático, para o chikungunya pode-se usar ribavirina. Mas ribavirina não vai resolver muito o problema, principalmente da artralgia após infecção. Então tem que ser tomado muito cedo, né?
prevenção. A prevenção é evitar a picada do mosquito. Então, para fazer isso, você precisa adotar roupas claras para identificar o mosquito, talvez tratá-las com permetrina e usar alguns repelentes, tendo em mente que os repelentes eles estão deixando de ser funcionais para o inseto, né? Então, nas duas circunstâncias, isso pode ser utilizado e funciona bem. Bibliografia. Então, se você quiser aprender mais, esse artigo aqui ele fala um pouco da associação entre o Zika e microcefalia. Esse artigo do British Medical Journal é excelente, explica tudo o que você tem que saber sobre o Zika vírus. E esse 2013 de chikungunya, ele dá um panorama geral. O chikungunya já não é uma coisa que é tão falada, né? Isso daqui é uma pessoa dispersando um agente que mata os insetos. Nós temos um agente que mata, que é o famoso DDT. O DDT ele é perigoso, porque ele pode ir para o lençol freático e contaminar as nossas águas, né? Então, o que a gente precisa é de usar outras tecnologias e ter a cooperação da população para poder eliminar o inseto. Porque pode ser que, principalmente agora que a gente está vivendo uma época de obscurantismo científico, que pessoas queiram tomar medidas muito simplificadas como essa, usar DDT amplamente para, sem dúvida, erradicar o Aedes, mas também levar à morte de várias pessoas, né? Concluo assim a aula de Zika e chikungunya.